Efésios é uma cidade que estava localizada e inserida na cultura helênica. Então, a idolatria e o paganismo era grande nesse contexto dos Efésios, tá? Aqui em Efésios, o apóstolo Paulo trata muito do tema família. Por causa dos templos pagãos aqui, a adoração aos ídolos, onde eu falei para vocês, né, que os rituais envolviam orgias, envolvia todo tipo de coisa maligna. E as mulheres, depois que engravidavam nesses rituais, dispensavam os filhos. Então o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios abordando também o tema da família, o lar cristão, para conscientizar essas pessoas sobre essas questões. E aí o que acontece aqui nessa cultura aqui dos Efésios, queridos? Porque aqui começou o conceito de ter uma mãe como deusa. Deus sempre teve esse contexto masculino. Então aqui, com a cultura grega, eles começaram a colocar deuses e colocar deusas, a qual a deusa que governava aqui era Diana dos Efésios. Diana dos Efésios. Quando eu fiz o seminário de libertação no Ágape, eles contaram que o episódio, né? A passagem bíblica fala aqui que o apóstolo Paulo foi lá pregar contra, né? Na verdade, ele foi pregar o evangelho. E aí, os fabricantes de ídolos aqui falaram assim: se ele continuar pregando isso aqui, a gente vai ficar pobre, porque ninguém mais vai comprar nossos ídolos. Então, eles organizaram uma revolução, foram para o templo e ficaram, se não me engano, durante 2 ou 3 horas gritando: grande é Diana dos Efésios, levantando um trono de adoração. Eu vou falar sobre isso aqui no dia das 12 horas. Levantando um trono de adoração para ela lá na cidade, combatendo a mensagem do evangelho. Eles ficaram durante esse período proclamando isso em alta voz, o povo todo no meio da rua. Ou seja, porque o apóstolo Paulo chegou com a mensagem do evangelho e abriu os olhos das pessoas. Eles iam parar de idolatrar essa Diana aqui e iriam parar de comprar os ídolos. Então isso aconteceu. Depois teve um movimento, aí sim volta no que eu falei do Ágape, que eu aprendi lá, que eles fizeram um movimento de cristãos e foram para lá, nessa cidade aqui, hoje em dia, não sei qual é o nome hoje lá, e fizeram um ato profético, declararam durante horas e horas o nome de Jesus nesse lugar, para quebrar essa consagração dessa cidade, porque isso é um ritual de consagração da cidade. Por exemplo, é a mesma coisa que o presidente aqui do Brasil ir lá e consagrar o país para uma entidade, é uma consagração, e ele dá a autoridade que ele tem. Então as pessoas da cidade estavam fazendo esse mesmo ritual aqui de consagrar a cidade a Diana dos Efésios. Aqui, ó, Atos 19, 28. O conceito de deusa mulher nasceu com Diana. Ouvindo isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Diana dos Efésios. Então a confusão se espalhou pela cidade, todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios. Então eles já pegaram aqui os evangelistas aqui e já queriam matá-los depois. Então eles ficaram durante horas declarando isso aqui: grande é a Diana dos Efésios. Aí, queridos, Efésios 5,19. Para combater isso, o que a gente faz? A Bíblia fala aqui em Efésios 5,19. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com coração ao Senhor. Essa é a forma que a gente combate esse espírito, essa consagração, essa potestade, na verdade, que isso é uma potestade que age, né? Ou seja, com adoração. É assim que a gente vai combater essa consagração e justamente com essa consciência de que precisa quebrar esse tipo de consagração que é feito nas cidades, estados e no país, declarando que o Brasil é dependente de Jesus Cristo. Então o propósito dessas 12 horas de adoração é isso.
É declarar que o Brasil depende de Jesus, que é consagrado a Jesus, e quebrar esse tipo de consagração aqui. Onde que é feito consagrações e passa tudo batido? Assiste, por exemplo, procura lá, consagração ou ritual na abertura das Olimpíadas. Tem rituais de feitiçaria na abertura das Olimpíadas, que é cultura grega. Cultura grega, e não é subliminar não, é bem explícito. Porque tem os rituais.